Na revisão, mesmo slide passado. Tá, então vamos lá. Ó, primeiro item, né? Purificação de metais. Se eu tenho cobre impuro, obrigado, Thalaísa. Ó, se eu tenho cobre impuro, eu tenho tudo isso aqui dentro do cobre impuro, inclusive cobre, né? Então eu tenho cobre aqui dentro. Como ele é sólido aqui, tá? Você tem que olhar para esses caras que são sólidos aqui, né? Zinco, o cromo, ferro, cobre, prata e ouro. Então, com base nesses caras aqui, no potencial de oxidação e o de redução, né, que é só inverter, eu gostaria de saber qual desses que vai sofrer oxidação com certeza. Qual desses 6 metais aqui vai sofrer oxidação? O que vocês acham? Diz para mim, qual tu acha que vai sofrer oxidação certo? O zinco? O zinco. Com certeza, isso aí, obrigado. Tá. Agora sim, depois do zinco, quem sofreria oxidação? Ô, Laísa, deixa eu te perguntar um negócio. Por que tu escolheu o zinco sofrendo oxidação? Porque ele tem um maior potencial de oxidação. Isso aí. Porque ele tem o maior potencial de oxidação que esse cara aí. Oh, muito bem. Aí depois do zinco, quem é o outro que pode sofrer oxidação? O cromo? O cromo. Depois, concordam que é o ferro? E como o cobre é o cara mais abundante e ele está no polo positivo, isso eu posso escrever para vocês, ó. Que na eletrólise, né, no ânodo, sempre vai ocorrer oxidação, isso não importa se é eletrólise ou pilha, só que na eletrólise ele é o polo positivo. Então, como aqui tem muito cobre, o cobre vai sofrer oxidação. Só que olha só, se eu te falar que o cobre sofre oxidação, com certeza o zinco vai sofrer oxidação, com certeza o cromo vai sofrer oxidação, o ferro e o cobre, que é o que a gente quer. A gente quer que o cobre sofra oxidação. Agora, analisa comigo. Você concorda que na oxidação, esses caras que são sólidos aqui, eles estão virando aquoso? Eles estão se dissolvendo na água? Então, o que vai acontecer com eles, tá? Eles vão começar a se dissolver e vão parar aqui na solução aquosa. Em compensação, esses dois aqui, que é a prata e o ouro, eles não vão sofrer oxidação. Por que não? Porque eles não querem sofrer oxidação. O potencial deles é negativo, então eles vão dar preferência ao cobre. Já esses caras aqui, eles preferem antes do cobre até. Então, quem se oxida mais fácil que o cobre, vai se oxidar junto com o cobre. Já a prata e o ouro, não. Se a prata e o ouro, né, não sofrem oxidação, não vira aquoso, eles ficam o quê? Sólidos. E aí, se eles ficam sólidos, eles acabam descendo aqui para baixo, ó. E quando eles descem aqui, eles acabam criando uma lama que é chamada de lama anódica. Anódica, porque ela está embaixo do ânodo. Então, a prata e o ouro não sofreram oxidação, ficam na forma sólida mesmo, tá? Isso aqui é a forma sólida, tá? Isso aqui é sólido. Conseguem ver esse amarelo aqui? Não? Não tem problema, troca de cor. Então, o que aconteceu? Ó, o zinco, ele virou aquoso. O cromo, ele virou aquoso. O ferro virou aquoso. E o cobre virou aquoso. But o ouro e a prata não. Teve questão do Enem que te perguntou o que era a lama nórdica. Aí tu tinha que responder que ela tinha um valor bem precioso, assim, né? Alto valor de mercado, porque ela é formada por prata e ouro. E por quê? Porque eles não sofreram oxidação. E por quê? Porque eles têm baixo potencial de oxidação.
então não sofreriam oxidação. Vocês entenderam o que aconteceu aqui no ânodo? Professor, Sim. tá, eu não entendi, tipo, por que que a prata e o ouro, eles não vão sofrer oxidação, mas o cobre vai, sendo que o potencial dele também é positivo na redução. Tá, então, vamos lá, é assim, ó. O que a gente tem nesse material aqui, né? Nesse material aqui, a gente tem cobre. Quantos por cento de pureza? Não sei. 90%. O que a gente quer fazer? A gente quer passar o cobre, o objetivo disso, né? É passar o cobre desse eletrodo para esse eletrodo aqui. E daí aqui a gente vai passar de cobre impuro para cobre puro. Tudo bem? Tá, então o que basicamente eu tenho aqui é o cobre. Então, o que o cobre vai fazer no ânodo? O cobre não tem outra opção no ânodo a não ser sofrer oxidação. Aí entra a tua pergunta assim, mas o cobre ele tem um potencial negativo de oxidação, ele não quer, concordo. Mas como esse é um processo não espontâneo, eu estou dando um choque nele, ele vai se oxidar. Então, ele vai se oxidar. Só que se o cobre se oxida, quem se oxida junto com ele? Além dele? Todos que têm potencial de oxidação maior. Então, o zinco, o cromo, o ferro, todos que têm potencial de oxidação maior vão se oxidar. Quem não vai sofrer oxidação? Quem tiver potencial de oxidação menor do que o cobre. Então, eles podem mudar isso aqui, eles podem botar um outro metal aqui, né? Por exemplo, manganês. Aí tu vai ver, ele tem um potencial de oxidação maior do que o cobre, então ele se oxida. E eles podem botar aqui platina, por exemplo, né? Ele tem um potencial de oxidação menor do que o cobre. Então, não se oxida. Beleza? Então, o cobre aqui é o nosso divisor de águas. Então, a gente sai do parâmetro que ele se oxida. Então, eu vou saber quem se oxida também, tá? E quem não se oxida. Entendido até aqui, então? Sim, obrigada. Imagina. Professor, Agora, olha só o que nós vamos fazer. professor, Oi. tem como forçar o ouro e a prata até eles sofrerem oxidação? Nesse caso, não mais, porque eles caíram do ânodo. Eles não estão mais no ânodo. Então, se eles não estão mais no ânodo, né, eles não recebem mais choque ali. Mas tem numa outra situação que vai ser... Hoje nós vamos estudar 2 casos, né? Então, esse é o primeiro caso. No segundo caso, eu vou fazer isso. No segundo caso, eu vou forçar o ouro e a prata a sofrer oxidação, mas nesse não tem mais como. Tudo bem? Beleza, entendi. Tá, valeu, Igor. Então, olha só. Agora que eu sei que esses metais aqui sofreram oxidação, né? Você deve ter reparado que a massa aqui diminuiu, né? Ó, é como se tivesse sofrido o quê? Uma corrosão. Então, teve uma diminuição de massa aqui, né? A massa diminuiu. Isso que vai ser um S. Porque o cobre impuro aqui, ele sofreu corrosão, né? Corrosão. Quem não sofreu corrosão foi a prata e o ouro, que estão na lama nórdica. E essa aqui foi a pergunta do Enem, uma das mais difíceis aí dos vestibulares do Enem, né? Quem era a lama nórdica? Prata e ouro. Agora nós vamos investigar o outro lado, tá? O outro lado é o cátodo. E o que está acontecendo aqui no cátodo? Eu vou trocar aqui, porque eu adoro lembrar que o cátodo é um gato, né? Vermelho, chamado de Red Cat. Ó, então eu sei que no cátodo sofre redução. Só cuida que ele é o nosso polo negativo, né? Para onde é que vai os cátions, né? Então, olha só. Quem são os cátions que poderiam vir aqui para o cátodo, né? Poderia vir o cátion zinco,
o cátion cromo, o cátion ferro e o cátion cobre. Vocês concordam comigo? Então, poderia vir esses 4 aqui, poderiam vir para o cátodo. Mas só um vai ganhar a competição. Então, vamos voltar aqui para cima. Ó, eu tenho cátion zinco, cátion cromo, cátion ferro, cátion cobre. Desses 4, estão na forma de íons, né? Porque esses íons aqui nem foram formados. Não aconteceu isso. Desses 4 aqui, qual deles tu acha que vai sofrer redução? Eu tenho 4 cátions e somente um deles vai sofrer redução. Olhando o potencial de redução aqui, né? Vocês conseguem ver que... Fala. O cobre? Isso. Vocês conseguem ver por que é o cobre? Só me diz por que é o cobre, Laísa. Ele tem maior potencial de redução. Isso. Entre esses 4 aqui, né? É ele que tem maior potencial de redução. Então, entre esses 4 cátions formados aqui, é ele que tem maior potencial de redução. Então, somente o cátion cobre é que vai vir para o cátodo. Sofreu o quê? Redução. E no momento que ele sofre redução, né, ele passa de aquoso para sólido. Por isso que eu posso falar que a massa aqui aumenta, né? Então, vai aumentar essa massa aqui. Como é que a gente chama isso na química mesmo, né? De deposição ou ocorre uma eletrodeposição. Deposição. Tá, e daí? E daí que esse cobre só vem ele purinho. Então eu vou ter um cobre com 99,99 de pureza. Gente, é muito difícil a gente encontrar uma substância que tem 99,99% de pureza. Isso é muito raro. É muito raro. Cabe numa mão, assim, processos que conseguem deixar uma substância tão pura assim. E aí, por que é importante isso? Tu pode escrever que esse alto grau de pureza aqui, né, torna ele um excelente condutor de corrente elétrica, porque ele não vai ter impureza. Então, eu posso usar ele para circuitos elétricos muito sensíveis, né? Fios extremamente pequenos, porque vai ter quase 100% de cobre. Beleza? Vocês entenderam como é que se purifica o cobre? Professor, Oi? por que é quase 100%? Cara, por que é quase 100%? O que tem mais lá? Tem, sei lá, umas partezinhas das outras substâncias que reduzem também? Alguma coisa sem querer, né? Sem ser a intenção, tipo um zinco, um cromo, um ferro, sem ter uma explicação científica, né? Vai acabar reduzindo, tá? Mas é muito pouco, é muito pouco. Mas De cada 1000 átomos... acontece? Cara, não sei, as explicações podem ser as mais variáveis, tá? Pode ser, porque estava muito perto aqui, né? Esse íon estava muito perto. Ou um cátion cobre bateu nele e ele foi junto, sabe? Então, tem algumas explicações, mas a gente não consegue ter o 100%. 100% sem 000, não é isso? Não. Mas, cara, 99,99 para química é 100%. Sim? Por exemplo, assim, a gente compra no laboratório de química soda cáustica que vem da Alemanha, porque a Alemanha é o país mais fodástico em química, né? Então, a soda cáustica que vem da Alemanha, ela vem com 95% de pureza. E ninguém consegue fazer uma soda cáustica melhor do que isso. 95% de pureza, para nós, é o auge. É a soda cáustica pura, praticamente. Claro que vai custar, sei lá, R$100, né? Ela pura. Só que tem uma galera que prefere comprar a soda cáustica da China. Aí o preço é a metade, é R$50. Só que aí vem 30% de pureza.
Quer dizer, o valor não compensou. Porque só tem 30% de pureza. E a China é mais barato, mas ela não consegue purificar a soda cáustica que nem a Alemanha, por exemplo, né? Tá, então, esse é o processo de purificação de metais. Eu posso passar esse slide aqui? Professor, Sim. eu não entendi por que a prata e o ouro não reduzem também. Eles não reduzem porque eles não são cátions. Ó, o cátion, né, que é positivo, ele tem que receber elétrons e virar o metal sólido, né? Tem que virar esses dois aqui. Por que ele não sofre redução? Porque ele já está na forma reduzida. Ó, se eles não viraram íons, eles estão na forma sólida aqui, tá? Eles estão na forma sólida aqui. Não tem como eles receberem elétrons. Vou te dar um exemplo, ó. Se o ouro recebeu elétron, ele fica ouro menos 1 aquoso, né? Isso aqui não existe. O metal recebe elétrons, né? O metal vira um ânion. O metal pode virar um cátion, né? Um ânion não. Então não tem como a prata receber um elétron e virar prata menos 1, né? Isso aqui também não existe. Então, esses dois aqui, eles não sofreram oxidação. Então, eles estão nessa forma aqui, né? Prata e ouro. E se eles estão assim, eles não conseguem sofrer redução também. Porque tem que ser um cátion, tá? O cátion que vai para o cátodo sofrer redução. Nunca vai ir um metal. Por exemplo, assim, ó, níquel, né? Níquel ou níquel mais 2. Quem que vai ir para o cátion, né? Para o cátodo? Ah, o cátion, né? Esse metal aqui, ele não existe em solução aquosa, né? Ele fica na forma sólida, assim. Não sei se eu fui claro. Tá, então eles já estão reduzidos dentro do cobre inteiro. Desculpa, fala de novo, por gentileza. Então a prata e o ouro já estão reduzidos dentro do cobre inteiro. Sim, todos eles se encontram na forma sólida aqui, tá? Na forma reduzida aqui. Esses quatro aqui, né? Esses quatro aqui viram cátions. Sofreram oxidação. Esses dois aqui não viraram cátions. Por quê? Porque eles têm menor potencial de oxidação. Então, eles não viram cátions. Já esses quatro viraram cátions. Aí, os cátions, eu tenho que escolher um deles para sofrer redução. Daí, eu escolhi o cobre. Entendi, pessoal. Obrigada. Sério? Que bom, que bom. Porque esse aqui é o auge da eletrólise, né? Porque daí a próxima aula, que é o livro 6, ela vai ser cálculo com essas semi-reações. Então, em termos de aplicação prática, né? Esse aqui é o auge, assim, né? E aí, você viu que os eletrodos aqui estão se mexendo, né? Os eletrodos estão ocorrendo reações com eles, né? Então, esse eletrodo aqui está se desmanchando. Por isso que a gente chama esses eletrodos aqui, tá? De eletrodos. Deixa eu botar aqui. Eletrodos não inertes, ou eletrodos reativos. Quer dizer, eles reagem, né? São eletrodos reativos. Beleza? Tá. Posso passar esse slide ou ainda não? Posso? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então tá. Uma das grandes aplicações do cobre, questão 2, tá? Reside na sua utilização como condutor elétrico. Para tal, deve apresentar uma pureza maior do que a por ele apresentada, obtido na metalurgia normal. Sua pureza pode ser aumentada por meio do refino eletrolítico. Esse processo consiste em uma eletrólise de uma solução aquosa de CuSO4, utilizando como polo positivo o cobre metalúrgico a refinar. Então, como polo positivo, você vai usar esse cobre aqui, o cobre impuro, que eu vou refinar, e aqui é o cobre refinado, né, no polo negativo.
Mas olha só, essa questão aqui, se não tivesse aula de hoje, tu ia conseguir fazer igual. Quer ver? Ainda mais só com macete. É que esse macete que vocês têm, cara, ele é tão poderoso, cara, que você nem sabe o quão poderoso que ele é, tá? Eu vou escrever assim, tá? O que a gente sabe. Red cat. Redução cátodo. É um polo negativo, porque é para onde vai o cátion, né? Qual cátion? Cobre, que é o que eu quero refinar. O cátion cobre vai lá receber elétrons, né? Sofrer redução, red cat. E o que acontece com ele? Vira cobre metálico, purinho, 99% de pureza. Então eu posso falar que se reduz no ânodo? Ah, não, né? Que o polo positivo é o cátodo? Não, né? É negativo. A reação do cátodo é uma oxidação, né? Com elétrons depois da flecha? Não. A reação no ânodo é a redução? Não, a redução é no cátodo. Então, sobrou que no ânodo a reação aqui é de oxidação. Claro, né? Só sabendo red cat. Se eu tenho que a redução é no cátodo, né? Então, a oxidação é no ânodo, que é o polo positivo, e vai ocorrer a oxidação do cobre, né? Então, tem que ter os elétrons depois da flecha, ó. Ele tem que virar aquoso. Ele tem que sofrer corrosão, né? Aqui. Ó, aquoso. Beleza? Então, por isso que a resposta aqui é a letra A, de amor. Entendido essa? Podemos ir para a próxima? Uhum. Tá, então olha só. Galvanização ou galvanoplastia. Esse é o desenho do teu livro já, tá? Imagina que aqui você tem uma pilha. Eu vou colocar uma pilha aqui para você entender o que está acontecendo, tá? Se tu tiver uma pilha, isso que tu pode fazer na sua casa hoje de tarde, ó. Tipo, o que eu vou fazer hoje de tarde, né? Pega a pilha do controle remoto, pode ser da tua TV ou do teu ar-condicionado. Põe aqui um pedacinho de grampo, pode ser aquele grampo de cabelo, sabe? Um fio de arame qualquer e pendura a chave. Isso aqui pode ser uma chave qualquer, tá? Ó, chave. Tem um detalhezinho. O outro objeto que tu vai colocar aqui, ele só tem que ter uma condição, tá? Esse objeto. Ai, ai. Esse objeto, ele tem que fazer uma coisa só. Ele tem que conduzir corrente elétrica, tá? Se ele não conduzir corrente elétrica, aí não vai dar certo. Tudo bem? Uhum. Tá. Então, vamos lá. Aqui, no ânodo, que vai sofrer oxidação, tá? Ó, polo positivo, né? Ânodo, que vai sofrer oxidação. Pode botar aqui, tá? Oxidação. Aqui no cátodo, você já pode botar que é redução. Ah! Minha letra tá ficando muito feia. Eu vou parar isso aqui. Uhum. Eu vou escrever isso, pode ser? Não curti. Ó, eu vou escrever assim. Ó, o que vai acontecer aqui no ânodo? Oxidação polo positivo, sim? Quem que tá ali no ânodo? O níquel. Então, tu vai botar assim, ó, que o níquel vai sofrer o quê? Oxidação. Tu viu que no ânodo é sempre a mesma reação? O sólido vira aquoso? Uhum. Então, é só isso aqui que ocorre, tá? Pronto. Então, esse níquel que está no ânodo, ele está se oxidando. E esse material aqui, ele começa a sofrer corrosão. Essa massa aqui, ela começa a diminuir. Você pode botar assim, tá? Que a massa de níquel... Estão vendo o que eu estou escrevendo? Conseguem ler?
Não? Mais ou menos? Sim. Tá, que bom. Então, a massa de níquel diminui. Diminui. Aonde? No ânodo, tá? Que é o nosso polo positivo, que sofre oxidação. Isso é sempre a mesma coisa, ó. Isso não muda. E tá aqui ele fazendo isso, tá? Então, esse níquel, ele tá vindo aqui para a solução aquosa. E essa massa aqui acaba diminuindo. Massa de níquel diminui. Beleza? Tá, em vez de níquel, você poderia usar o que também? Ó, poderia usar, agora sim, o que o Igor perguntou antes, tá? Você poderia usar, em vez de níquel, você poderia usar ouro. Ouro. Você poderia usar prata. Você poderia usar cromo. Já ouviram falar em roda cromada? O pessoal croma a roda do carro para proteger. Cromo ou crômio, né? Como se quiser. Então, você pode usar outros metais, que eles vão sofrer a mesma história, tá? É a mesma coisa. E o que vai acontecer com a sua chave? Então, o níquel, que estava aqui na forma sólida, ele vai passar para a forma aquosa e vai vir em direção ao cátodo. Eu só vou fazer agora um copiar e colar aqui. É tudo um copiar e colar, né? Porque o processo ele pode ser totalmente diferente um do outro. Mas o que acontece nele é a mesma coisa, tá? Então, o que vai acontecer aqui no cátodo, tá? No cátodo vai acontecer exatamente isso. O níquel, que tinha virado aquoso, agora ele vai receber os elétrons e vai virar o níquel sólido novamente. Então, você niquelou a peça, tá? Você fez um processo de galvanização. Você protegeu a peça com níquel ao redor. Se você estivesse usando o cromo, né? Ó, se fosse cromo, você estaria cromando a peça. Cromando, o nome disso, né? Cromando a roda, por exemplo, tá? A roda do carro. E isso é normal, tá? Escrever. Como é que é o nome desse processo? Cromagem, cromando. Não, né? Na verdade, o nome do processo é galvanização, galvanoplastia. Vocês já ouviram falar assim, ó, se fosse ouro? Ó, se fosse ouro, como é que a gente diz isso? Imagina que em vez de uma chave aqui, né? Podia ser uma chave também. Imagina agora o ouro saindo daqui e entrando aqui. Então, se fosse ouro, você estaria banhando essa joia ouro. Aí teria essa joia ou essa chave, ela seria banhada a ouro. Já ouviram falar nessa expressão? Banhada a ouro? Ou melhor, folhada a ouro? Ai, gente, diz que vocês já ouviram falar nisso. Já, professor. Poxa, ainda bem. Só que só tem uma condição, né? O objeto que tu vai pôr no cátodo, ele tem que ser um objeto que conduz o quê? Corrente elétrica. Se ele não conduzir corrente elétrica, os elétrons não chegam ali, tu não consegue folhear aquela joia, né, ou aquela chave a ouro. Então, você não conseguiria fazer isso aqui. Aí, professor, Oi, fala. tá, só para pegar a joia e aí mergulhar ela num recipiente com ouro líquido, esperar secar, não dá na mesa? Não, tu não consegue fazer isso, tá? Quem tá falando? É o Luiz, professor. Ô, Luiz, olha só. Imagina o seguinte, ó. Quando você vai banhar um negócio a ouro, se você tiver ouro líquido, né? Ouro líquido, a temperatura do ouro líquido é muito alta, porque ele está bem embaixo na tabela periódica. Então, a temperatura do ouro líquido
ele é maior que a temperatura da prata, por exemplo, né? Líquida. É maior que a temperatura do... O ponto de fusão dele, né? É maior que o ponto de fusão do ferro. Então, se essa chave aqui for de ferro, e você colocar ela no ouro líquido, ela derrete. Ah, entendi. Faz sentido. E aí tu não tem como fazer isso, né? Botar ele dentro do ouro líquido. Então, se tu quiser folhear alguma coisa de ouro, tá? Tu tem que fazer esse processo aqui, sem exceção. Por isso que o processo de criação de joias, né? Vamos trocar aqui, ó. Imagina que esse cara aqui é ouro. Ouro. O que vai acontecer? Vai sair cátions ouro. Então, ó, eu estou forçando a barra. Vai dizer assim, né? O Igor vai perguntar, tá, mas o ouro não quer sofrer oxidação. Não, ele não quer. Não quer sofrer oxidação. Mas como o ouro está no ânodo, não resta outra opção para ele que não seja sofrer oxidação. Porque eu estou forçando a barra, né? Essa é a parte da eletrólise, eu forço isso. Aí o que vai acontecer? Em vez de vir para cá o níquel, vai vir o ouro. Então o ouro vem para cá. Só que olha só, existe uma mágica, que daí geralmente o pessoal não fala isso, tá? Em nenhum lugar, assim, no livro de vocês também não. É que essa mágica, para mim, é a mágica mais incrível que tem. Que é assim, ó. Se você tiver 1 miligrama de ouro, é 1 grama dividido por 1000, tá? A eletrólise, a galvanização, ela tem uma mágica que ela consegue distribuir uniformemente 1 miligrama de ouro em toda a peça de forma homogênea e bem distribuída. Se você tiver menos, ela vai distribuir também esse menos. Quem sabe não vai conseguir cobrir a peça inteira, mas ela vai deixar assim homogeneamente ao redor. Se você tiver 1 grama também, não vai ficar mais 1 grama em cima ou mais 1 grama embaixo. Ela vai distribuir homogeneamente por toda a peça. Tanto que eu posso fazer isso com uma chave. E às vezes, assim, quando a gente vai banhar uma chave, tá? A ouro, deixar essa chave aqui banhada a ouro, não influencia na hora de abrir a porta. Porque às vezes tu coloca assim tão pouco, que a chave, ela abre a porta igual, se tiver banhado ou não. Porque é simplesmente uma coisa muito fina, sabe? Por isso que o pessoal usa e diz que é uma folha, de tão fina que é. Por isso que é folhear. Banhar a ouro, folhear. Tudo bem? A única coisa que você não consegue fazer é banhar uma pessoa, né? Quando o pessoal fala aquela expressão assim, ah, essa pessoa não quero ver nem banhada a ouro na minha frente. Não tem como também, tá? Porque a pessoa, a princípio, ela não conduz corrente elétrica, né, na sua pele, e você não consegue, então, colocar ouro, né, na pele da pessoa. Então, isso não vai acontecer. Então, para pessoas não vale, só porque elas não conduzem corrente elétrica, né? Beleza? Cara, sempre tem algum ex, assim, que tu não quer ver na frente nem banhada a ouro, né? Vai dizer. Tá, beleza. Olha só, posso fazer um exercício sobre isso? Posso passar esse? Sim? Tá, então vamos, ó. Ó, eu vou ler só a pergunta aqui, pode ser? Mas tem que ler tudo. Não, não precisa. Ó, olha só o que eu vou ler. O processo de recobrimento das fatias de silício é conhecido como o quê? Imagina, você tem uma fatia de silício e tu recobriu ela com alguma coisa, né? Então até pode olhar assim, ah, ela foi recoberta com cobre. Tá, mas poderia ser com ouro, poderia ser com prata, com qualquer coisa, tá? Como é que eu daria o nome desse processo, né? Ó, coagulação, eletrólise ígnea, não tem água, né? Eleva informação, nem sei o que é. Anodização, não. Então só pode ser o quê? Galvanoplastia, beleza? Ah, tranquilo, né? Vai dizer. O que vocês acharam? Tranquilo? Uhum. Tá, então,
a questão agora 4. Ele quer simplesmente saber qual é a semi-reação. Isso é legal saber que tem cobre, né? É legal saber que o símbolo do cobre é Cu, né? Então, Cu tá aqui. Só que ele quer o que ocorre no cátodo, né? Provavelmente onde é que eu botei essa criatura aqui. Por quê? Gente, porque é sempre no cátodo, tá? No cátodo que tu põe a chave. Ó, você pode fazer isso em casa, tá? Pega a pilha do controle remoto, né? Pega um grampo de cabelo, coloca a chave. Pega no outro grampo de cabelo aqui, coloca um elo da tua correntinha de ouro. Se tu botar um elo apenas, ele distribui uniformemente aqui. Isso ocorre na temperatura ambiente. Só põe aqui água com sal. Tu consegue fazer esse banho a ouro aqui, né, na tua casa. Imagina que massa isso. Tu chega pra tua mãe, banhei as chaves todas com ouro. Ela fez assim, criatura, como tu fez isso? Eu disse, não, eletrólise, eu aprendi hoje de manhã, olha só. Ah, não? Eu já passei do horário, é isso, cabeça? Tá, então só vou terminar essa aqui. Ó, se é cátodo, tem redução. Então tá aqui, red cat. Se é redução, não pode ter elétrons depois da flecha. A redução que ocorre é do cobre, né, e não do silício. Então só pode ser essa aqui. E se tu pergunta assim, mas por que essa aqui não? Cara, essa aqui ela nem tá balanceada corretamente, né? Essa aqui ela tá mais 4 aqui, e aqui tá mais 2. Então, essa aqui, a própria equação já tá errada, né? Então, só podia ser letra E aí. Beleza? Show! Gente, então fiquem aí com a melhor aula de biologia do universo, cara. Se tem um cara que eu admiro, amo de paixão, e gosto não só da biologia, mas também como das histórias que ele conta sobre as ex dele. Ele já contou alguma história de ex? Ainda não? Esse ano não. Jamais, jamais. Ex é ex. Ex nem existe. Como eu gostaria de acontecer isso comigo, não existir. Tá, valeu, gente. Até mais, tá? Forte beijo aí. Valeu, Rossoni. Obrigado pelas declarações de amor. Valeu, Não, sabe que eu te amo, né, cara? Estás carente, né? Quarentena. Não é aquele amor físico, assim, sabe? Mas é aquele amor de amigo mesmo, tá? Entendi. Quer que eu pare amor na terceira idade, isso aí, valeu, Slongo. Eu vou interromper a gravação